Olá, o meu nome é Inês. E eu sou a Beatriz. Estás a ouvir Em Pessoa, um podcast do TEDx Lisboa que explora ideias e perspectivas dos seus convidados. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando nos estão a ouvir. Hoje temos connosco a Catarina Holstein, uma mulher de aventuras e desafios. A Catarina gosta de fazer do mundo a sua sala de aula e vem partilhar connosco a sua experiência. Mas primeiro, Catarina, queres apresentar-te? Com certeza. Primeiro que tudo, agradeço muito o convite para participar neste vosso podcast, à Inês e à Bia, que estão aqui à minha frente. E como a Inês estava a dizer, o meu nome é Catarina Holstein. Fui oradora no TEDx da Universidade de Lisboa dia 4 de maio de 2019 e foi uma honra ter feito parte deste evento. Em termos de como é que eu me apresentaria, é engraçado porque eu acho que há uns anos eu apresentar-me-ia muito com base naquilo que eu fazia na altura. Portanto, dizia sempre o meu nome. Depois, na altura, eu trabalhava como brand manager na Unilever e ficaria um bocadinho por aí. E foi engraçado que durante esta viagem sobre a qual nós vamos falar, sobre o Master in Life Adventures, houve uma coisa que aconteceu, que foi eu de repente não tinha trabalho, porque eu despedi-me. E em vários projetos pelos quais eu passei, muitas vezes tínhamos que nos apresentar. E acabei por perceber é que, de facto, aquilo que eu faço não me define. Mas então, se eu não sou aquilo que eu faço, quem é que eu sou? E responder a essa pergunta não é assim tão simples. E eu acho que muitas pessoas, quando se faz esta questão e se tenta ir mais a fundo, é difícil, principalmente neste mundo muito apressado em que vivemos e que paramos pouco. Mas então, tentando se calhar aqui falar um bocadinho sobre mim, sou uma pessoa muito apaixonada pelo propósito e pela capacitação de talentos, acredito no potencial ilimitado do ser humano. Gosto muito de pessoas, de trabalhar com pessoas, foi assim o grande motivo que me levou a sair da Unilever, em que o meu foco eram produtos, para depois desenvolver competências para poder trabalhar com pessoas, que é um bocadinho o culminar depois de toda esta viagem que já vamos falar. E pronto, e gosto também sempre de dizer que se tivesse que me definir numa palavra, usaria a palavra amor. Porque eu acho que para mim essa palavra resume tudo aquilo que para mim são os valores mais importantes do ser humano, e tento que tudo aquilo que eu faço venha de um lugar de amor. Nem sempre é fácil, mas pelo menos é aquilo que tento fazer todos os dias. Tu falaste do Master in Life Adventures que fizeste. Consegues resumir o que é esse processo de desenvolvimento pessoal que criaste? Consigo. Então, basicamente o que aconteceu foi eu estava a trabalhar na Unilever e percebia que não encontrava o espaço para desenvolver e trabalhar aquilo que eu achava que eram os meus talentos. E portanto percebi, pronto, tive 6 anos nesta empresa e andei de um lado para o outro, estive em 3 países, sempre um bocadinho à procura do meu lugar. Até que percebi que a tentar sempre a mesma coisa, as coisas não iam mudar. Portanto, quem tinha que mudar era eu. Considerei várias hipóteses. E na altura eu tinha dado aulas no passado, adorei, e portanto considerei eventualmente fazer um doutoramento, mudar de empresa, fazer um MBA ou viajar pelo mundo. E pronto, e analisei as opções todas e percebi que a resposta que eu procurava não estava nem em fazer o doutoramento, nem em mudar de empresa, nem em fazer o MBA. Pronto. Depois sobrou-me viajar pelo mundo. Mas viajar pelo mundo não era propriamente interessante no sentido em que eu não queria ser só turista. E portanto fiquei com essa opção, e foi assim, no meio de todo este debate interior, que um dia tive uma ideia e que pensei, eu não vou fazer um MBA, eu vou fazer um MLA, um Master in Life Adventures, em que basicamente eu uso, como a Inês disse logo no início, eu vou usar o mundo como sala de aula. Eu vou aprender o que eu quero, onde eu quero, durante o tempo que eu quero. E portanto, o MLA, na verdade, era um conceito que me guiava, e basicamente aquilo que eu fiz foi desenhei um programa de desenvolvimento pessoal à minha medida, em que o mundo era a minha sala de aula. E queres contar-nos algumas das histórias que tiveste durante o teu MLA?
Eu tive um ano a viajar pelo mundo. Foram experiências muito imersivas, portanto eu não fui a muitos sítios e acabava por ficar em média um mês por sítio, e comecei na Índia, e na Índia estive a viver num ashram no meio das montanhas em Rishikesh, e foi a primeira vez que tive contacto com o yoga e com a meditação, e foi assim uma experiência extraordinária, no sentido em que, porque foi tão imersivo, eu consegui sentir os efeitos da prática. E fiquei tão fascinada que depois quis ir aprender mais, o que me levou já depois de 6 meses a ir fazer um curso de professora de yoga na Tailândia. Pronto, depois da Índia fui para o Nepal, e no Nepal estive a trabalhar em construção civil, assim uma coisa bastante dura. E é engraçado porque eu percebi que aquilo também não era para mim. Percebi que a construção civil não era para mim. Mas é engraçado porque o MLA é isso, é a pessoa perceber também o que é que faz sentido para nós ou não. E no Nepal tenho uma história engraçada que foi... as condições de higiene daquele projeto eram bastante más, e o quarto onde nós dormíamos estava super sujo, mesmo. E eu um dia fui falar com o chefe do projeto e disse, olha, eu para conseguir ir trabalhar todos os dias preciso ter um espaço onde me sinta bem, limpo, e portanto gostaria de ter esta manhã para limpar o quarto. E ele, claro que sim, pronto, e então fiquei com uma amiga minha a limpar o quarto durante essa manhã. E então o quarto tem 2 beliches, e depois é aberto, e já explico porque é que esta questão é aberto para a rua, pronto, a porta fecha, mas fecha mal, a janela não fecha bem, pronto. E então estou com uma vassoura a varrer por baixo do beliche, mas a câmara está tão baixa que eu não consigo ver. E então estou a varrer qualquer coisa debaixo do beliche e de repente sinto um rato a subir-me pelas pernas acima, mas tipo, pelas pernas. E ouçam, pronto, desatei aos berros, não é? Porque assim uma coisa... E eu não percebi logo que era um rato, a verdade foi essa, mas senti um bicho, um ser a subir. E então berrei, depois despi-me toda. E depois de repente vi o rato a sair novamente. E foi assim, foi, pronto. Ou seja, ilustra o sujo que aquilo estava. E depois houve outra coisa, por acaso, que aconteceu nesse projeto, foi... nós estávamos no meio das montanhas e como eu disse há pouco, o quarto não estava isolado da rua, e à noite as temperaturas desciam para baixo de 0, e eu em particular não tinha colchão e dormia era um beliche, mas não tinha um colchão, e era só uma tábua de madeira, e eu estava na cama de cima. Ouçam, e eu não dormia à noite com frio. E eu mesmo estava vestida com todas as camadas que eu pudesse ter, e eu simplesmente tinha tanto frio que não conseguia dormir. E portanto foi assim foi uma realidade que eu nunca tinha vivido, e pronto, e que todos nós sabemos que é uma realidade que existe muito, mas foi muito duro, portanto a nível físico e também psicológico, por depois a privação de sono é um problema, sim. E o que acabou por acontecer foi que eu decidi ir embora mais cedo do projeto. O MLA também tem esta coisa para mim que não há regras, é liberdade. Portanto, eu faço as coisas até ao ponto em que me servem. E, portanto, quando deixam de me servir, é importante eu também ter a maturidade e a capacidade de decidir, obviamente com responsabilidade, não é? Perante os compromissos que são assumidos, mas ter esta capacidade de perceber quando é que a pessoa deve continuar, deve parar, deve... até muitas vezes pelo respeito ao nosso próprio corpo. E o nosso corpo é inteligentíssimo. E, portanto, eu tive essa capacidade... e não foi fácil, obviamente, ter deixado o projeto mais cedo, mas tinha que ser. Tu contaste-nos que fizeste uma sessão de meditação, não sei se é assim que se chama, em que tiveste 10 dias em silêncio. A primeira vez que eu ouvi falar sobre este tipo de meditação, é uma técnica, na verdade, chama-se Vipassana, foi na Índia, no primeiro sítio onde eu estive, no início da minha viagem, foi a primeira vez que me falaram. E eu, na altura, disse... 10 dias em silêncio.
nunca conseguiria. 10 minutos, não é? Exatamente, imagina, Muito 10 bem. dias, ainda por cima depois diziam, sim, tu passas entre 7 a 10 horas sentada, a meditar, e o dia é isso. E portanto não podes, estás em silêncio, não podes escrever, não podes ler. Mas não comes? Não, isso comes. Não, isso comes. São 10 dias conjugados com uma dieta. Não, mas também o tipo de comida que comes é especial, sim. Pronto, e a primeira vez que eu ouvi foi aí. E depois, ao longo de toda a viagem, fui conhecendo pessoas e, através das pessoas que fui conhecendo e do que eu própria sentia, foi crescendo dentro de mim uma vontade de fazer essa formação. E então, decidi terminar a minha viagem, portanto, eu de repente já estou no fim, terminar a minha viagem exatamente com esse curso. E voltei para a Índia, curioso, não é? Terminar no sítio onde tinha começado. Fui para o Rajastão, em Jodhpur, e pronto, e tive esses 10 dias e é muito interessante. Primeiro há uma separação entre homens e mulheres, obviamente que nós vemo-nos, mas eles têm os quartos separados dos nossos e mesmo na sala de meditação onde nós recebemos a formação, estamos separados e é suposto nós fazermos aquele curso, é como se estivéssemos sozinhos. Portanto, é suposto também não haver contacto visual. Portanto, é suposto a pessoa, imagina, caminhares com o olhar para baixo, e eu vou-vos dizer que é muito difícil. Não é um bocadinho depressivo? Eu não acho. Imagina, o que é que pode acabar, o que é que acaba por acontecer é que tu tens um tempo, tu estás em silêncio e tens um tempo que se calhar nunca tiveste. Eu não me lembro de ter tido 10 dias de reflexão, porque obviamente que tu estás focada, e isso é muito importante, isto não é um retiro, isto é uma formação, tu estás a aprender a técnica. E portanto, muito do tempo tu estás focada naquilo que te estão a dizer para tu te focares. E, por exemplo, os primeiros 3 dias é suposto nós estarmos focados na respiração e nas sensações que temos neste triângulo que vem do início do nariz até aqui ao início da boca. Pronto, portanto, os 3 primeiros dias tu estás focada na tua respiração e nas sensações que tens nesta zona. Pronto. E portanto, os teus pensamentos estão muito direcionados para a técnica, mas obviamente que quando estás no quarto, quando estás nos períodos de descanso, a pessoa tem mais tempo de reflexão e se calhar vem ao de cima temas da tua vida que te podem se calhar levar a estar mais triste ou até mais feliz. Eu acho que eu não diria, quer dizer, pelo menos a minha experiência não foi essa, até porque, como eu vos disse, acabei por ter um ano de preparação, não é? Desde o início em que achei que era impossível, depois cresceu em mim uma vontade, portanto eu sabia para o que é que ia, sabia que era muito duro, o que não deixou de fazer com que aquilo fosse duro. Eu tinha algumas coisinhas que fazia para me ajudar a caminhar nos dias. Isto eu acho que fiz aqui uma tradução do inglês. Imagina, por exemplo, eles dizem que não é suposto a pessoa fazer qualquer atividade física. Eu até houve um dia que estava a varrer o alpendre e veio a pessoa... Há sempre uma pessoa que está responsável para se houver alguma coisa, não é? E ela veio-me dizer assim, baixinho, olha, não é suposto estás a varrer, tens que estar a meditar. E eu, mas varrer para mim é quase que uma forma de... Não, mas não é suposto. Pronto, mas por exemplo, eu no quarto todos os dias, eu levei o meu colchão de yoga e fazia, alguns movimentos também para me manter... para manter o corpo ativo e... portanto, eu arranjei alguns mecanismos que me ajudassem nestes 10 dias. Mas foi sem dúvida, eu diria que a experiência mais importante de toda a minha viagem. Quais é que sentes que foram os principais outcomes, os principais ensinamentos que tiveste? Desta experiência em concreto. Olha, eu acho que talvez o mais imediato tenha a ver com o silêncio, que eu acho que é algo muito raro hoje em dia nas nossas vidas. Eu passei a ter uma relação um bocadinho diferente com o silêncio. O silêncio muitas vezes é constrangedor, não é? E se estivermos ainda por cima com alguém e de repente falta tema de conversa, é constrangedor.
E para mim o silêncio começou a ser confortável e até muito agradável, porque, não sei, é assim um espaço... para mim até é um espaço que aproxima, e isto é giro, porque eu tive 10 dias com pessoas com quem nunca travei uma palavra, supostamente um olhar, e isso, pronto, nem sempre acontece, não é? Que a pessoa às vezes estamos a olhar para qualquer sítio e cruzam-se os olhares. E não havendo qualquer tipo de comunicação verbal ou quase visual, tu desenvolves uma relação de proximidade com aquelas pessoas incrível, mesmo no silêncio. E isso é muito bonito também de se ver, que o próprio silêncio pode aproximar as pessoas. E eu acho que eu trouxe, isso foi uma das coisas, foi uma das ferramentas que eu trouxe mais para a minha vida, foi o silêncio. Foi mesmo, eu neste momento na minha vida tenho uma necessidade de silêncio, quase para poder sentir mais no presente e poder refletir sobre a minha vida e sobre decisões que tenho que tomar. É engraçado porque depois estas viagens depois pela Índia espiritual fala-se sempre muito o poder do agora e tenta-se trazer muito a nossa consciência para o momento presente, porque é tudo aquilo que existe e na verdade nós estamos aqui a viver agora. E consegui, e isso foi outra das coisas que consegui ser feliz hoje. E pronto, obviamente sempre pensando no futuro e aprendendo com o passado, não é? Mas consegui trazer muito mais eu própria para cá, para aqui, para este momento, do que sempre na expectativa, sempre. Outra das experiências de que tu nos falaste é que viveste em Auroville. Exatamente, sim. Eu e a Inês estávamos, até antes de tu chegares, estávamos a pesquisar muito sobre isto e tentar perceber o conceito, e acho que nenhuma de nós conseguiu exatamente perceber o conceito desta cidade, que fica na Índia. Vou fazer o meu melhor para explicar. Auroville fica perto de Pondicherry, no sul da Índia. É uma cidade muito bonita e que há 50 anos não existia. Portanto, houve uma senhora que quem chamam The Mother, ela é uma senhora francesa, e esta senhora teve uma visão de uma cidade ideal, onde, ou seja, pensando numa cidade do zero, uma cidade que trouxesse a unidade no ser humano, em que reinasse a paz, em que houvesse uma relação saudável com o dinheiro, uma cidade quase autossustentável, pronto. E com base nessa visão, basicamente ali num terreno perto de Pondicherry, eles começaram a construir aquilo que foi a visão desta senhora, e que tem no centro uma árvore muito, muito bonita, e logo ao lado da árvore tem uma espécie de um templo que não tem qualquer religião. E neste templo, que se chama Matri Mandir, eu talvez tenha tido assim das experiências mais bonitas em termos de, lá está, de silêncio, no sentido de que é um lugar lindíssimo e que traz uma paz assim espetacular. E portanto neste centro da cidade existe este templo onde as pessoas podem ir meditar, e depois é muito giro porque à volta, e eu até convido as pessoas a fazerem um Google de Auroville, porque conseguem ver este templo, e à volta do templo, que é assim parece uma bola, tem pétalas, e cada uma das pétalas são locais onde as pessoas podem ir meditar determinados valores. A humildade, a generosidade, pronto, são 8 se não estou em erro, mas pronto, mas eu acho que vale imenso a pena ir ver. E depois a cidade tem imensas atividades a decorrer, é uma cidade riquíssima a nível cultural, é uma cidade que não parece que estamos na Índia, porque há muitas pessoas de todo o mundo, e portanto, e aquilo foi construído do zero, portanto a pobreza que se vê em geral na Índia ali não se vê, portanto é uma cidade até que onde as pessoas são convidadas mesmo a fazer parte. E depois imagina, agora dando exemplos muito concretos,
tens uma fábrica de bambu, tens o jardim sonoro que está inserido na fábrica de instrumentos musicais que fornece a loja dos instrumentos musicais, que foi onde uma amiga minha até foi fazer uma espécie de um estágio, não diria que foi estágio, mas pronto, é uma cidade muito virada para, portanto o objetivo é mesmo trazer a unidade e aberta a todos, portanto não há qualquer distinção de raça, de religião, e pronto, isto está muito perto da praia. E pronto, é um sítio muito bonito onde a pessoa se sente muito, muito bem-vinda e que consegue encontrar sempre o seu lugar, porque eles valorizam também o facto de cada um de nós sermos únicos e de termos talentos, portanto tenta envolver-se a pessoa naquilo que melhor a caracteriza ou onde puder acrescentar mais valor. Quanto tempo é que tu viveste lá? 1 mês. E havia pessoas a viver já há anos lá? Já. E aquilo tu para seres residente lá, pelo menos há 1 ano e meio era assim, tu tinhas que fazer um período, penso que de 6 meses enquanto voluntário, e depois poderias pedir a cidadania de Oroville. E eu conheci muitas pessoas que tinham ido só lá visitar e que se tinham apaixonado de tal maneira pela cidade e pelas pessoas que quiseram ficar a viver e a construir projetos, porque é muito giro, porque eles dão-te muito esse espaço, e há espaço para todos. E eu até estava há pouco a ver no Google e diz que são à volta de 50 mil habitantes, mas nem sequer há muita gente, porque aquilo está as casas e os hotéis e os hostels, aquilo não há propriamente hotéis, mas está tudo assim entre árvores, há muita natureza. Mas também se vê vacas na rua. Típico. Mas tu falavas de indústria e de comércio, portanto é uma cidade autossustentável e é possível viver e trabalhar em Oroville? É. Normalmente as pessoas que vivem em Oroville trabalham também em Oroville. Ou seja, é uma cidade que ainda recorre muito, não há muitos bens que vêm de outros sítios, portanto não é completamente autossustentável no sentido em que tudo acontece lá. Super curioso. E não há muita gente que conheça. Eu acho que as pessoas muito não, ligadas... Nós nunca tínhamos ouvido. E normalmente, imagina, ir à Índia as pessoas associam mais, pronto, as cidades típicas, as pessoas que estão muito ligadas ao yoga e à meditação talvez conheçam, pela ligação que têm à meditação, mas eu também não conhecia, e é muito giro, porque eu conheci esta cidade por via da minha professora de yoga, que me disse: eu vou à Índia, não queres vir comigo durante este período de tempo? E eu, bora! Mas houve algum momento em que tu achaste, se calhar eu vou-me vir a arrepender desta decisão que tomei? Durante todo este período de viagem, nunca me arrependi, e eu acho que teve a ver com o facto de eu me ter preparado. E eu não contei aqui, mas o período todo que eu tive de decisão, não é? Todo o processo de decisão pelo qual eu passei, que eu contei se calhar aqui num minuto, foram 2 anos. E foi um processo que trabalhou sobre 2 pilares. Se calhar mais imediato, é o pilar financeiro, não é? E portanto eu queria garantir que tinha capacidade financeira para me sustentar durante 2 anos sem ter que trabalhar. Portanto, obviamente eu tinha trabalhado durante 6 anos, trabalhei fora, e isso é importante saber, não é? E portanto tinha essa almofada financeira, até porque uma das decisões que eu tomei, pelo menos durante este período de viagem, foi que eu não queria trabalhar a troco de salário, porque eu queria conhecer-me, entre aspas, não é? Mas pronto, queria perceber o meu comportamento, a minha postura no trabalho, mas sem ter aquela questão de estar a ser paga, de estar a ser avaliada, e queria perceber como é que se mudava alguma coisa, pronto. Portanto, mas acabaste por trabalhar na Indonésia? Sim, mas nunca, nesse caso foi a troco de alojamento e de alimentação. Okay. Ou seja, uma das formas que eu também arranjei para me financiar durante este período foi exatamente trabalhar a troco de alojamento e alimentação. Portanto, esse foi um pilar que eu desenvolvi e que me dava
alguma segurança, não é? De saber que tinha essa base. O segundo pilar, e talvez o mais importante, foi o pilar da confiança. E o que eu fiz durante estes 2 anos foi um bocadinho desenvolver uma estrutura de confiança que primeiro me desse coragem, não é? Para me despedir, porque pronto, estava a fazer uma boa carreira, estava a trabalhar numa empresa excepcional, estava a aprender, mas a verdade é que eu não me sentia realizada, pronto. Mas largar uma vida confortável, aparentemente segura, não é? Pronto. Eu acho que se tivesse continuado, continuaria bem em termos financeiros e de progressão de carreira. E, portanto, abandonar uma coisa que é segura, que me é confortável, não é fácil. E, portanto, é necessário perceber bem o que é que são as razões que me levam a abandonar isso. E pronto, e perceber que essas razões são importantes também para a minha realização pessoal e para a minha felicidade. Eu acho que eu fiz um trabalho tão grande de introspeção e de reflexão nas várias dimensões da minha vida que houve um dia que eu não tinha dúvidas algumas, mesmo várias pessoas à minha volta não achando que era a melhor decisão para mim, mas eu não tive quaisquer dúvidas que este era o caminho certo. E, portanto, eu acabei por fazer esse trabalho tão grande de preparação e de discernimento que depois nunca pus isso em causa. Aliás, e mesmo hoje, continuo sempre a dizer que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida até hoje. Olha, nós achámos que era muito interessante falar com uma amiga tua que também passou pelo MLA para descobrirmos um bocadinho mais sobre ti, mas também sobre as experiências que outras pessoas já tiveram a seguir o modelo que tu criaste. Portanto, vamos ouvir as respostas às perguntas que fizemos à tua amiga Rita Dias. Perguntámos o que é que a motivou e esta foi a resposta. Aquilo que me motivou a fazer um MLA foi a minha necessidade de busca interior e de desenvolvimento pessoal. Sou uma pessoa que gosta muito de procurar essa verdade que cada um de nós e cada uma de nós tem, mas nem sempre é fácil ver e perceber o que é. Eu felizmente já conhecia a Catarina e a Catarina foi uma pessoa com quem facilmente estabeleci amizade precisamente pela inspiração que ela traz e pela forma que ela tem de se dar aos outros com a sua verdade. E numa fase de busca pessoal, conhecer a Catarina atravessou-se na minha vida como uma pessoa muito inspiradora e rapidamente nos tornámos amigas e confidentes e muito próximas e foi uma consequência natural da nossa amizade eu fazer um MLA e, portanto sim, eu tinha a sorte de já ser amiga da Catarina antes de fazer o MLA. Até estou emocionada. Nós também lhe perguntámos, porque tal como tu, ela fez o curso de Vipassana. Sim. Vipassana. Sim. E ela contou-nos também sobre os benefícios que esse curso teve nela. Boa. Há muitos ensinamentos associados a uma estadia fora, seja um MLA, seja uma viagem de longo curso, e por isso é muito difícil falar assim dos maiores ensinamentos. No entanto, a sensação de que há muitas vidas a acontecerem ao mesmo tempo e reconhecer o nosso tamanho, quer a nossa pequenez, porque nós de facto a nossa vida é muito particular, muito ínfima, mas também a nossa grandeza, porque nós somos seres especiais, cada um tem a sua marca e pode fazer de facto a diferença nos lugares onde está, no dia onde está, no momento em que está. Essa relatividade para mim é muito importante quando saio da minha cidade. E em relação ao curso de meditação, que foi das experiências mais extraordinárias que eu fiz na minha vida, a minha vida é curta, eu tenho 30 anos, mas foi uma experiência muito, muito marcante. Daqui eu trouxe a força e a segurança
de me sentir preparada para qualquer coisa que aconteça, porque este curso é uma aprendizagem, uma real aprendizagem de como lidar com a mente e de como lidar com a impermanência das coisas. E, portanto, se hoje as coisas não nos estão a correr não nos estão a correr tão bem, é certo que amanhã nos vão correr melhor e depois passam a não correr tão bem. A vida é feita desta impermanência, da mesma forma que as estações do ano acontecem, da mesma forma que temos o dia e a noite, que temos o sol e a lua. Estes altos e baixos na nossa vida são normais, basta que nós observemos e que nos vamos deixando fluir à medida que eles vão acontecendo. Portanto, esta forma fluida e segura de lidar com a impermanência das coisas é a aprendizagem maior deste curso de meditação. Estou mesmo feliz por ter dito. Vocês pediram para eu selecionar uma pessoa e eu pensei logo na Rita, porque pronto, ela teve esta experiência também na primeira pessoa, não é? De um MLA a full time, não é? Porque o MLA também pode ser feito a part-time, sem a pessoa ter que se despedir. E a Rita também não se despediu, mas pronto, teve uma experiência muito imersiva e ela consegue, através da forma como descreve e da linguagem que utiliza, trazer muita clareza sobre o que é a experiência e os benefícios. E pronto, e ela está sempre a dizer que eu sou inspiradora, a inspiradora é ela. Sim, de facto nós falámos com a Rita sobre o facto dela te ter ajudado muito na preparação da tua talk e perguntámos quais é que foram as principais preocupações dela durante esse processo. A minha maior preocupação quando estive com a Catarina na preparação da talk que ela fez sobre o MLA foi extrair o melhor que ela tinha e que ela tem dentro dela. Porque eu olhei para a Catarina e percebi que ela é uma pessoa muito inspiradora, muito organizada, tem a cabeça muito organizada, com ideias muito organizadas, não só o discurso é fluido, mas as ideias acompanham essa organização e essa fluidez. E por isso eu limitei-me a organizar cá fora, ou seja, a tirar um bocadinho os nervos e a dizer, não, mas aquilo que tu já tens dentro de ti já está tão organizado, já está tão perfeitinho, só falta sair com essa inspiração como se estivéssemos num café a conversar. Não tem de ser uma coisa formal porque vais falar para mais pessoas, tem de ser uma coisa muito colada àquilo que tu és, porque é essa energia que cativa, essa forma de tu seres, dos olhos brilhantes e muito abertos e muito azuis, é isso que cola às pessoas. Portanto, na verdade, aquilo que eu fiz, a minha preocupação foi que a Catarina conseguisse ser exatamente quem ela é em cima do palco. A Rita teve um papel importantíssimo neste meu percurso do TEDx e pronto, e nós éramos amigas há relativamente pouco tempo e quando eu lhe disse que me tinha candidatado e que tinha que fazer um vídeo, ela foi incrível porque ela disse, eu vou para a tua casa e ajude-te. E então passámos não me lembro, foi durante o fim de semana, não é? E uma pessoa que trabalha, de repente dedicar metade do dia para vir ajudar outra pessoa, pronto, com o vídeo, eu fiquei mesmo sensibilizada e pronto, e ela deu-me imensas dicas e depois acabou por me acompanhar sempre ao longo de toda a preparação. E uma coisa que ela faz muito, muito bem, era isto que ela dizia também, é que eu de facto tinha muitas ideias e às vezes as coisas eram muito claras para mim, mas se calhar não tanto para os outros, e ela, através da sua própria interpretação e das conversas que tinha comigo, punha por palavras e de repente clarificava tudo. E sem dúvida que foi uma peça fundamental neste meu caminho. Acho super interessante ela referir que pronto, tens as ideias sempre muito organizadas e tu a falar, nota-se mesmo isso, parece... É tudo um método, ok? As coisas estão ligadas, as coisas fazem sentido. Isto não é... Nada é deixado ao caso. Acho que, pronto, eu acho que às vezes, pelo menos eu preciso de ter uma linha condutora no meu discurso. E preciso, quer dizer, gosto, para me fazer melhor entender. E pronto, e acho que isso talvez seja fruto da minha maneira de ser uma pessoa organizada por natureza e acabo por organizar também o discurso. Mas é algo muito bom. Obrigada.
E a última pergunta que nós lhe fizemos, também fizemos a ti, que é qual é que é de facto o valor acrescentado que o MLA traz à nossa vida? Eu adoro esta pergunta porque eu vou utilizar várias palavras e vou desconstruí-la um pouco. Eu acho que não é uma necessidade, o MLA não é uma necessidade de quebrar a rotina, é uma necessidade, ponto, porque não tem aqui a ver com a quebra de rotina, não é essa a necessidade é o encontro, o desenvolvimento pessoal, e isto é uma necessidade no ser humano. Nós precisamos de nos conhecermos para sabermos em que tarefas, em que atividades, em que locais, com que pessoas é que nós podemos lidar e estar e conviver. Portanto, não é uma necessidade de quebrar a rotina, isto não é um hobby, não é um alívio, é mesmo uma consciência de que temos de estar muito conscientes daquilo que somos e de quem somos e do que podemos dar a este lugar. E o sair fora da caixa, às vezes não se trata de sair fora da caixa. Às vezes pode ser entrar mesmo dentro da caixa e perceber que caixa é a nossa. O sair fora da caixa pode significar, porque para nós não é muito normal vermos assim fazer viagens tão longas ou tão dispersas, mas eu não sei se isso é sair fora da caixa. Utilizamos o mundo, sim, mas é para entrar na nossa caixa. E a tendência do dia de hoje, eu espero que o MLA se torne um programa ou um mestrado de aventuras de vida tão conhecido como o MBA ou como um programa de Erasmus ou um programa que nos leva ao estrangeiro a fazer um determinado curso. Neste caso é um curso de desenvolvimento pessoal. Mas não que vire uma moda, não que as pessoas o façam porque têm que fazer. Não, que façam certos daquilo que estão a fazer e da necessidade para as suas vidas. E por isso, a tornar-se uma tendência que não seja uma tendência por repetição, que seja uma tendência por verdadeiro valor acrescentado que traz à nossa vida. E eu concordo plenamente porque, de facto, o MLA só deve ser feito se me servir. E tanto que muitas vezes as pessoas pedem, mas podias desenhar MLAs? Eu não, porque o MLA, nós somos tão únicos e evoluímos tanto durante a nossa vida, e principalmente se estivermos dedicados só a isso, não é? Uma pessoa transforma-se. E, portanto, quem sou eu para decidir o que é melhor para aquela pessoa? Por isso é que diziam, podias transformar isto num negócio, no sentido que desenhas MLAs para as outras pessoas, e eu nem sinto que tenho essa competência para o fazer. E acho que parte de toda esta jornada faz parte deste caminho o próprio desenho do nosso programa e também do reconhecimento da necessidade de o ajustar sempre que necessário. E de facto eu acho que a melhor coisa que o MLA traz é este tempo e espaço que muitas vezes nós não nos damos e de repente temos tempo para explorar aquilo que quisermos, aquilo que nos apetecer, aquilo que nos serve naquele momento da nossa vida. Olha, para acabar, nós temos um jogo para te propor. Nós gostamos sempre de jogar um pouco com o nosso convidado para... Não é que nós não estejamos já descontraídos, mas para descontrair ainda mais. E também tentando ser minimamente desafiante para ti. Não é que depois deste episódio nós já percebemos que há poucas coisas vão ser desafiantes para ti, mas... Não é nada verdade. Mas este talvez seja porque este resume-se um bocadinho com o poder de síntese. Nós vamos dar-te 2 minutos. 2 minutos? 2 minutos. Isso é imenso. Mas, espera, eu e Inês vamos dizer um nome de um país em que tu estiveste. Sim. E tu terás que nos dizer desse país uma sensação ou sentimento, numa palavra, sim. que tens imediatamente ao recordar esse local. Ok. E a memória mais vívida que tens dele. Tailândia. Quente. E um ataque, assim, a memória mais vívida foi uma das minhas colegas que estava a fazer o curso comigo, que foi atacada por vespas. Sim. Um bocado mau esta memória. Ok, vamos seguir esta linha de pensamento e, portanto, Austrália. Austrália, insegurança. Curioso.
E a memória mais vívida talvez seja um momento que eu estou a dormir num hostel com 11 camas e é misto, acordo à meia da noite com uma conversa sobre drogas pesadas. Daí a insegurança. Nepal. Frio. E a memória mais, é assim, essa não vou repetir, mas é o rato a subir-me pelas pernas acima. Índia. Amor. E a memória mais vívida que eu tenho, eu dormia no quarto com uma amiga minha e ela estávamos atrasadas para o almoço, para o jantar, e as refeições eram sempre em silêncio. 10 segundos. 10 segundos. Bem, ela vai, deixa-me, eu fico trancada no quarto e de repente está toda a gente em silêncio e não consigo falar com ninguém. E então eu começo aos berros pela janela: Hello, I'm locked! E eles achavam. Pronto. Já passou, mas eu acho que vale a pena ouvir também. Ouçam, ela trancou-me e não havia maneira, eu sim, está tudo em silêncio, ninguém me vai atender o telefone, eu estou trancada, ninguém dá por minha falta. Eu pensei, a melhor maneira é gritar pela janela, só que aquilo, estávamos no meio da montanha, silêncio profundo, imagina o que é, de repente está toda a gente a jantar, em silêncio, e ouve-se, tipo assim uma voz, tipo, hello, I'm locked! Olha, as pessoas começaram-se a rir às gargalhadas. Só que a pessoa claro, responsável pelo curso ficou super claro, assustada, assim, o que é que está a passar? Mas foi tão engraçado, tão engraçado. Olha, Tinha um não último tivemos país. tempo, mas acho que vale a pena fazermos. Temos um último país. E eu quero. Tens de ser mesmo muito rápida. Ok? Portugal. Família? Mas isto não é uma sensação. É um sentimento. Mas é, família, pronto, saudade. Memória mais vívida, eu acho que, assim, deste período do MLA, acho que talvez o momento da minha talk no TEDx. Meu Deus. Mas que aconteceu uma coisa incrível, que foi, eu preparei-me muitíssimo, fiz muitos treinos e estive sempre mais ou menos nervosa. Pronto, sempre nervosa, também com o peso da responsabilidade. E cheguei lá e estava super tranquila. E para mim foi um momento muito bonito de partilha com as pessoas que ali estavam. E não sei, foi como se eu em casa estava nervosa e ali eles fizeram-me sentir como se eu estivesse em casa. E portanto foi um momento para o qual eu me preparei muito, mas que foi mesmo muito bonito, aquela coisa de às vezes as pessoas estão uma coisa tão estressante e então avançam rápido, e ali eu, aliás, até fui mais lenta a falar do que sou, e isto as pessoas não sabem, mas eu tive uma pequenina branca, mas eu estava tão tranquila pela confiança que as pessoas me deram, que estavam a ouvir, atentas, que eu pensei, vai voltar. E voltou, efetivamente. A tua talk foi a única que eu consegui ver e foi mesmo um momento mágico. Obrigada pela tua partilha e obrigada por teres vindo hoje. Obrigada eu pelo convite. Mais uma vez partilhar a tua experiência connosco. Obrigada, Inês e Bia, foi um gosto. Isto é o Em Pessoa. Obrigada a todos. Este episódio foi produzido por nós, Inês Ferreira e Beatriz Moreira. Foi editado por Mariana Oliveira e Pedro Perdigão. Design por Joana Falarde e Mariana Lamas. Arranjo musical por Pedro Pereira. Se pretender apoiar o desenvolvimento deste podcast e fazer parte do nosso corpo de parceiros, envie um e-mail para partnerships@tedxulisboa.com.